Então, gente, o primeiro problema é, nós temos na nossa cabeça, desde sempre, de pequenos, que viajar para o exterior é uma coisa muito cara. Isso se chama uma crença limitante. Então, ela tá com a gente desde sempre, de que viajar para o exterior é caro, é coisa de rico, custa muito dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar isso. Tem que quebrar essa crença limitante que já tá na nossa cabeça e colocar a nossa viagem para o exterior como prioridade. Colocar o nosso sonho lá em cima, no topo da lista, e transformar ele em realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa viagem para o exterior como uma prioridade. Ela tem que ser uma prioridade para ela poder acontecer. A segunda coisa que a gente precisa pensar é na organização financeira. Sim, a gente precisa se organizar financeiramente para realizar uma viagem. Não significa que ela custa um absurdo, que você nunca vai conseguir arrecadar dinheiro suficiente. Não, mas a gente precisa se organizar financeiramente para que ela possa acontecer. De uma forma ou de outra, a gente precisa ter essa organização. Mas isso não significa que você vai abrir mão de tudo na tua vida. Você vai precisar de abrir mão de algumas coisas desnecessárias, sim, para conseguir manter esse sonho em primeiro lugar. Outra coisa também que a gente tem muito em mente é que, para fazer a nossa primeira viagem, a gente precisa ir para a Europa, para os Estados Unidos. Ir para a Europa custa muito dinheiro, o euro tá alto, e para os Estados Unidos é muito caro, o dólar tá lá em cima. Mas a gente tem que sempre pensar que tem países mais próximos. Os países aqui da América do Sul são muito legais para conhecer também, e eles não custam tão alto. A moeda não é tão valorizada, as passagens são mais em conta. Então a gente tem que balançar isso, ter isso em mente também. E ter o conhecimento dos países que você quer ir para sim, remanejar e ver qual que seria o primeiro melhor para você ir no momento. Então não significa, gente, que para você fazer a tua primeira viagem, você tenha que se matar trabalhando, guardar tudo que você tem, trabalhar 24 horas por dia e mesmo assim guardar tudo que você tem para viajar. Não significa isso. Como eu falei antes, sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas desnecessárias, mas que sejam desnecessárias para você também. Você não vai ter que abrir mão do que você gosta, mas do que você vai ter que remanejar, planejar um pouquinho melhor sobre isso. Se você gosta de sair com os amigos no bar e tomar uma cerveja, tá tudo certo, mas você vai ter que entender que você não vai poder fazer isso sempre. Você precisa balancear. Você precisa se dar o luxo de colocar a sua viagem em primeiro lugar, fazer com que ela aconteça assim. Mas aí você vai me dizer, Mari, eu tenho um monte de conta pra pagar. Eu sei que você deve estar pensando isso, que Mari, mas eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho a minha faculdade pra pagar, que eu não consigo fazer isso, eu não consigo me organizar pra guardar dinheiro. Gente, coloca em primeiro lugar a tua viagem, que dá-se um jeito. Eu também tenho contas para pagar, eu também tive várias coisas para pagar durante as minhas viagens, mas quando a gente coloca ela em primeiro lugar, é isso que eu quero que vocês entendam, que quando você coloca o teu sonho em primeiro lugar, você faz com que ele aconteça sim, você dá um jeito sim, você continua pagando o teu carro, a tua casa, o teu apartamento e faz aquela viagem que você sempre quis. Porque eu também já passei por isso. Eu já vi várias pessoas viajando para os lugares que eu sempre quis ir enquanto eu estava em casa. Não tinha feito nenhuma viagem, nunca nem sabia como era ir para o exterior. Então, eu também já passei por isso. Você precisa priorizar o teu sonho de ir conhecer outro lugar para daí sim fazer com que ele aconteça de verdade. E fazendo tudo isso, organizando um pouquinho as suas finanças, se privando de algumas coisas, o que vai acontecer? Você vai conseguir viajar para aqueles lugares que você sempre quis. Você vai conseguir realizar o teu sonho de conhecer alguns países, realizar o teu sonho de conhecer Paris, de conhecer, não sei, né? Algum lugar que sempre foi o teu sonho, você vai conseguir realizar sonhos. E depois que você começa na tua primeira viagem, você vai ver que não é difícil de você se organizar financeiramente para isso. Não é difícil de você arranjar tempo para organizar a sua viagem. Não é difícil para você parar para organizar suas finanças e fazer com que a sua viagem, seu sonho aconteça. Depois que você faz a primeira viagem, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que tudo dá certo, que você conseguiu pagar, que você conseguiu chegar lá. E também, depois que você fizer essa primeira viagem, você vai tirar de uma vez por todas da cabeça essa crença que a gente tem que viajar é coisa de rico, porque não é mais. Uma vez, alguns anos atrás, eu entendo que sim, que passagem aérea era muito caro, viajar para outro país era realmente coisa de só quem tinha muito dinheiro.
Mas hoje em dia não, gente, as passagens são muito mais acessíveis, hotel, na verdade com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo se torna muito mais acessível e mais fácil. E a passagem aérea não custa mais rios de dinheiro. Não, longe disso, é acessível para qualquer um. Eu tenho certeza que se você parar, procurar um pouquinho uma passagem, você vai ver que ela realmente não é tudo aquilo que você esperava. E no fim, você vai ver que você consegue sim, tanto ir para a Europa quanto para qualquer outro país aqui mais perto. Como eu falei, você pode começar mais perto, mas não significa que você só precisa ir para mais perto. Você pode começar para ter essa noção, né, de viagem, de valores, de viagem para o exterior, para daí então ir se empolgando e se animando um pouquinho mais para ir mais longe, para aqueles lugares que você sonha desde sempre, desde criança, que tá lá, que você via no filme, que você sempre queria conhecer aquele lugar, aquela paisagem. Então, pra gente quebrar de vez com esse paradigma que tá na nossa cabeça, é só a gente entender que não, que viajar não é mais coisa de rico, precisa ter muito dinheiro. E daí agora você vem me dizer, eu queria guardar dinheiro, mas tudo que vem depois do mas é o que impede você de estar realizando a tua viagem hoje. Tudo que você pensou, mas eu tenho meu carro, mas eu tenho minha faculdade, mas eu tenho... É tudo que impede hoje você de fazer a tua viagem para o exterior. É isso que está impedindo com que você realize aquele sonho que você tem há muito tempo. É o que impede você de conhecer o lugar que você sempre quis, que você sempre sonhou. Então, tudo que você pensa quando você me diz, eu queria guardar dinheiro, mas... O que vem depois desse mas é o que você tem que quebrar na sua cabeça. Eu queria viajar e eu vou dar um jeito de guardar dinheiro pra isso. E de novo, né, gente? Viajar pro exterior é muito caro. Coisa de rico. Como eu já falei várias vezes hoje, já falei também na live da semana passada, não é. Não é coisa de rico, não é mais muito caro. Então existem passagens hoje pra Europa que você pode gastar até R$2.000 ida e volta, conhecer vários países. Então não é um absurdo de caro. Parceladas, eles fazem, as companhias aéreas sempre parcelam no cartão, então dá pra ir sim. E uma coisa também que impede muito a gente de realizar isso. Meu namorado, minha namorada não me apoia. Gente, primeira coisa, abandone. Quem não te apoia a viajar não merece estar do teu lado. Porque viagem é uma realização pra gente. Depois que você viaja pela primeira vez, você vê como aquela sensação é boa, como conhecer um lugar novo é tão bom, você fica pensando, por que eu não fiz isso antes? Então, se tem alguém que não apoia você, primeiro tenta convencer aquela pessoa, né? Não, mas veja bem, olha esse país, esse lugar que eu sempre quis conhecer, tem tanta gente que vai, é tão legal. Se não der, abandone o barco. Segue tua vida, vai viajar sozinho e seja feliz. Quem não te apoia a viajar não tem que estar do teu lado, porque viajar é libertação, é liberdade, é realização de sonhos. Então, se a pessoa que está do teu lado hoje não te apoia nisso, vamos trocar. Outra coisa, eu prefiro viajar por agência porque eu me sinto mais seguro. Gente, falei na live de segunda-feira. Se você ainda não assistiu ela, corre assistir, porque viajar com agência não é sinônimo de segurança, não é sinônimo de que sua viagem não vai ter problema, não vai ser mais barata, não vai ser mais barata. Então não, gente, viagem não é sinônimo de segurança, não é sinônimo de ser mais barato, o pacote não vale a pena, não compensa, vai por mim. Planejar sua viagem ainda é o melhor caminho. Então, né, como eu estava falando, ir atrás da agência não é uma vantagem, nunca vai ser, porque a agência tem os custos dela também. Como eu falei também na live de segunda-feira, quando você começa a organizar a tua viagem, você já começa ela ali. Você já começa a viajar ali, porque você já começa a olhar os lugares que você quer ir, os lugares que você pretende conhecer, você já começa a procurar hotel, o hotel é perto disso, daquilo que você quer ir. Então, quando você começa a organizar a sua viagem, você já começa a sua viagem ali. Você já se anima, você já se empolga, já te empolga a guardar dinheiro para realizar esse sonho, já te empolga a chamar o teu companheiro que diz que não vai viajar com você, você já começa a convencer ele, dizer sim, olha esse lugar. Então, quando você mesmo organiza a sua viagem, ela flui muito melhor. Você acaba se divertindo muito mais porque ela já começa antes de acontecer e ela se torna muito melhor. Então, gente, eu tenho um jeito certo de fazer, de me programar para viagens, de como que eu faço as minhas viagens. Eu organizo muito bem elas, no final, um pouquinho antes de eu ir, eu tenho todo o meu roteiro, toda a minha organização financeira, mas eu compro a passagem. Eu tô lá, tô pesquisando passagens, achei um lugar que eu sempre quis ir e a passagem tá barata. Então, o que eu faço? Eu vou lá e compro a passagem. Depois, como eu vou conseguir pagar ela? Como que eu vou conseguir me virar, achar dinheiro?
Isso eu vou ter que resolver até o tempo de eu viajar. Mas então o que eu faço? Eu compro a passagem e depois eu vou ter que dar um jeito, porque a passagem já tá emitida, já tá no meu nome. Algumas companhias não reembolsam 100%, então você não vai poder voltar atrás e você vai se organizar financeiramente para guardar o dinheiro para fazer essa viagem. Então a dica que eu dou hoje, se você sempre sonhou em ir para Nova York, achou uma passagem barata, compra a passagem que até você ir, eu sei que você vai dar um jeito. Você vai começar a pesquisar hotéis baratos, você vai começar a pesquisar o que você pode fazer lá, aí você vai parcelando a passagem até você ir. Às vezes você já pagou, já tá quase toda paga e você vai finalmente realizar o teu sonho que era de ir para aquele lugar e você vai conseguir se organizar financeiramente, gente. Todas as minhas viagens que eu fiz, todas não, mas a maioria delas eu faço isso. Então, gente, o que vocês podem ir fazendo hoje? Hoje, principalmente relacionado à pandemia, o coronavírus tá aí, a gente não tá conseguindo viajar, mas como que você já pode ir colocando esse bichinho da viagem na cabeça? Não sei se você já ouviu falar da expressão bucket list. Então, bucket list é uma lista de coisas para fazer antes de bater as botas, antes de você morrer. Então, o que eu sugiro para você hoje? Pega um caderninho e anota os principais lugares que você quer conhecer. Faz uma lista das coisas que você quer fazer antes de morrer, todos os lugares que você quer conhecer antes de morrer e vai planejando. E começa a ver, pensa todos os lugares, sem preconceitos, sem medos, só faz a lista. Vai anotando. E aí, no fim, escolhe 10 lugares que você mais quer conhecer. Aí, quando você fizer essa lista de 10 lugares que você mais quer conhecer, começa a pesquisar as passagens. Vai pesquisando as passagens e começa a ver os valores para ir para aquele lugar e vocês vão ver, primeiro de tudo, que não é tão caro, que não é um bicho de sete cabeças. Como eu falei, as companhias aéreas parcelam passagem, você não precisa ir lá e comprar uma passagem à vista, gastar todo o teu dinheiro ali. Não precisa nada disso. E começando com isso, vocês já vão começar a viajar, vocês já vão começar a ver como é fácil de ir, começa a tua viagem ali. Então a minha dica hoje começa fazendo a tua bucket list. O que você quer fazer antes de morrer? Quais os lugares que você quer conhecer antes de morrer? Eu tenho certeza que vocês têm muito mais de 10. Eu tenho muito mais de 10, não sei nem dizer pra vocês quantos lugares eu tenho. Eu tenho uma listinha já, uma bucket list. Já risquei alguns países, mas ainda tem muito pra conhecer. Então vão fazendo isso aí também, principalmente agora que a gente não tá podendo viajar. Vão fazendo a bucket list, os principais lugares que vocês querem conhecer, pra já irem começando a viajar, principalmente agora que a gente não tá podendo de fato viajar, mas aí você já consegue pesquisar a passagem e ver que dá sim pra viajar muito mais barato do que a gente imagina.